E eu já vou direto pro conteúdo. Vamos ver quem tá lá. Renata Alcalde, eu sei que tá aí na tela. E também o Luiz Carlos Corrêa. Cadê esse pessoal que eu quero dar bom dia? Bom dia, gente. Tudo bem aí? Bom dia! Cadê o tchauzão de todo mundo aí? Deixa eu dar um tchauzão geral de todo mundo aí. Cadê, Muito gente? bem, muito bem, bacana. Renatinha, você e o Luiz aí agora vão comandar o negócio agora. Tá com vocês aí, hein? Bom dia, só para fechar, Yupi-Lupi. Yupi-Lupi! Ó, hoje tem bastante mentoria, é só ficar ligado aqui. Boa! Que seja um dia super agradável, como foram os outros 2 dias do Festap, né? Hoje a proposta é diferente. Além da programação que acontece durante o dia, a gente tem aí 3 mentorias, que foi uma maneira que a PP Brasil encontrou de personalizar conteúdo para inscritos que buscam esse tipo de proposta. Na realidade, a nossa intenção é, através de uma maneira personalizada, fazer com que estudantes de comunicação e áreas afins pudessem ter a oportunidade de conversar com alguém que já tem uma trajetória consolidada, que pode dar dicas, provocar reflexões, falar sobre soft skills desejados no mercado, falar um pouquinho sobre como o mercado recebe esses estudantes, quais são as maneiras mais assertivas de trafegar nesse mundo corporativo, nessa grande indústria da comunicação, que é o ponto comum que nos une aqui, tanto a mim, Luiz, o PC Freitas e todos os estudantes que estão aqui presentes. Então, eu queria, em nome da PP, em nome da diretoria de eventos culturais da PP, dar boas-vindas a todos vocês, dizer que esse evento é um evento organizado com muito respeito, com muito carinho, né? Afinal de contas, a Associação dos Profissionais de Propaganda existe para aproximar vocês do mercado de trabalho e para personalizar conteúdo a fim de que a trajetória de vocês seja de muitos mais altos do que baixos, né? Então, é por aí. A gente quer, na realidade, a gente quer que vocês errem menos que a gente, né, Luiz, né, PC? A gente quer que vocês tomem menos nãos que a gente. Então, é por isso que a gente promove esses encontros, que seja um dia muito agradável e que vocês entendam de verdade que é super importante a participação de vocês. Isso não é uma palestra, isso é um bate-papo, é uma mentoria de mercado. Então, agora eu passo a bola para o Luiz, que vai mediar essa sala, né, que vai apresentar o PC Freitas, que gentilmente está aqui, sempre super engajado com tudo que acontece na PP. Luiz, a bola está com você. Sucesso para vocês. Mutem o microfone no comecinho, mas abram as câmeras. Vamos minimizar essa distância, gente. Isso é muito importante. Eu sei que eu roubei um pouquinho da tua fala, Luiz, mas não. Agora a bola é sua. Fique tranquila, não tem isso. Ninguém roubou. Não, gente, bom dia. Como a Renata falou, meu nome é Luiz Carlos. Eu estou na diretoria de capacitação e desenvolvimento na PP Brasil. E também estou dentro do mercado e do meio acadêmico e dentro do mercado de publicidade, que é a nossa realidade. Hoje eu não posso falar muito do mercado de comunicação, mas sim o nosso business é a comunicação. Então, na verdade, essa a minha função aqui é estar junto com vocês nessa mentoria, e eu queria abrir já agradecendo os apoiadores, que é a AdStream, a Globo, a Ótima, SBT Games e TIDS, e também os parceiros Big B, Compasso Colab, DitaCast. Estou aqui com a minha cola, SPM Flix Media, tá? Bom, a proposta dessa sala é um contato mais direto e personalizado com o mentor dessa sala, e que, por sua vez, claro, é um grande profissional conceituado e disposto a dividir com vocês algumas dicas, reflexões, para que vocês possam construir, como a Renata também citou, uma trajetória mais assertiva, sempre assertiva, essa é a ideia. Claro que eu vou tentar mediar algumas perguntas que vocês possam fazer no chat, mas é muito bacana que vocês aguardassem. Nós temos aí até às 10h20, com a mentoria, às 10 horas, PC pararia, ou vai parar para que nós tenhamos a possibilidade de conversar com ele, e aí eu acho que fica mais interessante do que pararmos as falas e seguirmos com algumas perguntas. Então,
Abram as câmeras, fiquem atentos para que ele também enxergue vocês aqui. E aí, às 10 horas, nós conversamos com ele, já todos podem abrir e eu vou mediando com vocês. Bom, nosso mentor, PC Freitas, é formado em propaganda e publicidade, é profissional de atendimento e negócios e, desde sempre, tem trabalhado em agências ícones do mercado como a UMBAP, BBDO e Talent. Atualmente é o diretor-geral de atendimento da África e vice-presidente do Grupo de Atendimento e Negócios. PC Freitas, agora é você. Bom dia, gente. Bom, primeiro eu queria agradecer a PP, em nome do Silvio, pelo convite. Estou muito honrado em poder estar aqui com vocês, dividir um pouco do conhecimento. Para mim é um aprendizado também estar aqui. Eu vou dividir, essa uma horinha que a gente tem juntos aqui, eu vou dividir basicamente em 3 momentos, tá? Um momento, vou começar contando um pouquinho a minha trajetória, que eu acho que isso é super importante, porque como vocês veem pelo grisalho aqui, eu venho de outro tempo, né? Até chegar aos dias de hoje, né? Como o Luiz falou, eu sempre fui profissional de atendimento, eu sempre fui. Continuo sendo e pretendo continuar, né? E eu quero falar um pouco, não só da experiência, mas também um pouco do ponto de vista que eu tenho em relação ao que é ser um profissional de atendimento e negócios hoje, quais são os principais skills, né? Um pouco de ponto de vista geral, de experiência, mas eu quero ouvir vocês também. Eu acho que a ideia dessa sala é que a gente faça uma troca. Então, eu peço que todo mundo pergunte, que não tenha, enfim, a pergunta que for, eu estou aqui aberto para poder dar minha opinião, tá bom? Então, começando com o meu começo, assim como todo mundo, eu também fui estagiário, eu também tive que procurar emprego. Eu não nasci numa cadeira de publicitário, né? Só que eu comecei numa época, só para vocês terem ideia, vou fazer essa referência dessa época, esse filme atual da Mulher Maravilha, 1984. Então, é uma época em que, com certeza, ninguém aqui tinha nascido, pelo menos da galerinha aqui que está vindo assistir, mas era uma época onde tudo era muito diferente do que é hoje, né? Os recursos tecnológicos, a diversidade dos meios de comunicação, o jeito de fazer publicidade. Só para vocês terem ideia, eu comecei minha carreira como estagiário de uma empresa de marketing direto, que hoje, acho que a melhor analogia, a melhor correlação que a gente pode fazer é a empresa de CRM, que faz esse tipo de serviço. Só que na época era tudo físico, era tudo analógico. Então era assim, folhetos, brochuras, brindes, era tudo entregue fisicamente pelo correio, não tinha a questão eletrônica, digital. Então, era um outro jeito de pensar, de estruturar, né? Só para quem também não conhece, a gente trabalhava com máquina de escrever, que é a antecessora do computador. A única semelhança é que tem um teclado, entendeu? Mas os recursos são completamente diferentes. Bom, eu também comecei. Não foi um começo simples, não foi um começo já como todo mundo. Eu acho que todo mundo tem a ânsia de querer começar e participar das coisas. Só para vocês terem ideia, eu fazia quase que um papel de boy, de office boy, cuidando de pagamentos, de recebimento. De novo, não tinha essa questão digital. Eu precisava ir no cliente, no boca do caixa, pegar o cheque, pagar o cheque, entendeu? Mas isso também foi me trazendo um aprendizado muito importante de entender o processo como um todo. E, a partir daí, eu fui crescendo profissionalmente, né? Eu fui galgando, né? Vamos dizer assim, degrau a degrau dentro da estrutura e fui também acompanhando a mudança. Se eu olho hoje, são 38 anos, 37 anos, né? De lá para cá, houve uma revolução, não é que houve uma mudança, houve uma revolução, né? No jeito de trabalhar, no jeito de fazer as coisas, no jeito de pensar comunicação, né? Eu sou da época que a gente fazia
storyboard, que é aqueles desenhos, era quadrinho a quadrinho do filme, isso levava 30 dias para fazer. Então, inclusive, o tempo de execução que a gente tinha, de elaboração, era completamente diferente. Uma campanha, uma publicidade para ir para o ar, ela levava 4, 5, 6 meses para um filme, para, por exemplo, um filme de televisão ou um anúncio de revista, porque o tempo de execução era diferente, né? Mas, e com o passar do tempo, né, com o avanço dos recursos tecnológicos, que eu acho que o nosso setor é um setor que foi privilegiado nesse sentido de receber, né, rapidamente recursos tecnológicos, isso foi facilitando e foi mudando muito o jeito de fazer, né? Por que eu acho isso? Primeiro, porque o mercado brasileiro de publicidade ele sempre se espelhou muito no mercado americano, né? O jeito de fazer publicidade, o jeito de pensar, de estruturar, o modelo de negócio, né? De agência, né? Para quem não conhece, dentro de estrutura do que é um departamento de criação, departamento de atendimento, departamento de mídia, tal, isso vem do modelo americano, né? Que foi, de certa maneira, adaptado para o modelo brasileiro e que hoje faz do Brasil quase que uma ilha, né, em relação aos modelos de negócios que a gente tem no Brasil. Isso eu vou falar um pouquinho lá na frente, porque eu acho que isso impacta muito no papel do profissional do atendimento. Tá? Bom, passados esses 30 e tantos anos, eu tive a felicidade e sorte de estar sempre junto de gente muito competente, né? De participar de projetos muito bacanas. Eu sempre tive sorte de participar de campanhas, de lançamentos de produtos, de marcas, sempre extremamente relevantes, né? E eu sempre procurei tirar muito aprendizado disso, né? De dedicar, de olhar, de entender o que podia melhorar para a gente levar esse tipo de solução melhor para frente, aprender com os erros, né? Esse tipo de coisa. Então, hoje, como o Luiz falou, eu já passei por agências como o Talent, que eu não sei se todo mundo conhece, é uma agência extremamente criativa, hoje está no mercado como Talent Marcel. Eu trabalhei lá por bons anos, e há 15 anos eu sou do time da África, que é uma das agências hoje mais expoentes do mercado. É uma agência que ela tem uma cultura extremamente interessante de se refundar e se reaprender, né? Se restabelecer de uma dinâmica muito rápida. A gente está acompanhando muito a evolução do mercado, né? Eu estava até aqui no começo comentando com o Luiz como hoje mudou. Hoje, assim, o papel do profissional de atendimento, o que se espera dele, qual é o escopo de entrega de um profissional de atendimento, ele não só cresceu, como ele também muda a cada dia, porque as coisas estão sendo muito dinâmicas, estão mudando muito, né? Agora, e a gente lá na África, a gente procura não só ter um time extremamente jovem, porque também é muito importante que a gente beba dessa fonte de pensamento novo, de pessoas que estão chegando, que estão sendo formadas com esse mindset novo, mas também misturando um pouco com a questão da experiência, que no meu caso são os grisalhos, entendeu? A gente busca ter essa mescla lá, porque a gente lida, no fundo, gente, só para ficar claro, é o seguinte: publicidade não se trata de fazer um comercial legal ou não, entendeu? Ou uma propaganda legal ou não. Publicidade se trata de gerar negócios, ela está totalmente relacionada com os objetivos de negócios de uma marca, de uma empresa. Então, a gente é muito cobrado por resultado, por eficiência, né? E aí eu começo aqui a falar um pouquinho do contexto, que eu vou entrar um pouquinho no que eu acho que é importante um profissional de atendimento ter ou desenvolver como skill
até para ser não só um profissional bem realizado, mas também para ser um profissional feliz, que acho que é outra coisa muito importante que a gente tem que buscar na profissão da gente. Não é só a realização, a competência, mas também a felicidade. Você também está realizado do ponto de vista de é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu gosto de me dedicar, é por isso que eu estou aqui, né? Primeira coisa importante da gente entender é o seguinte: todos nós aqui de comunicação, a indústria da comunicação, ela está relacionada com o negócio da criatividade. A criatividade é a base do nosso negócio. Então, não se trata aqui, quando eu falo assim, criatividade é um skill do profissional de criação. É também. Mas a criatividade é o que alimenta todo o nosso trabalho em todas as áreas, seja a mídia, seja atendimento, seja a área financeira, seja a área de criação, seja a área de produção. Porque a gente tá no negócio das ideias, né? Vamos entender, a gente sempre faz aquela questão, aquela velha comparação, assim, uma coisa é você produzir um automóvel, você produzir alguma coisa que você finaliza ele. Ele tem forma, ele tem função, ele existe por uma finalidade, né? O negócio que a gente produz, normalmente é sempre aquela brincadeira quando a mãe e o pai da gente perguntam o que você faz, né? Que você fica meio sem saber como responder, vem disso, porque a gente trabalha com ideia, a gente trabalha com argumentos que, de uma maneira criativa, são transformados em mensagens que falam com as pessoas, seja elas crianças, adultos, seja elas no contexto de entretenimento, seja ela no contexto de negócio, não importa. O que a gente precisa é construir uma comunicação que parte de premissas estabelecidas por uma marca, por um anunciante, para que aquele objetivo seja alcançado. E o profissional de atendimento, na minha opinião, ele tem um papel vital nessa construção. Tá? Vital. Eu diria o seguinte: não existiria a publicidade do jeito que ela é sem o profissional de atendimento, né? Por quê? A primeira premissa que é importante falar para vocês é o seguinte: a natureza do trabalho do atendimento, do profissional de atendimento, é relacionamento. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Tá? Se você é uma pessoa que não gosta de se relacionar, se você é uma pessoa que tende a ser mais introspectiva, se você é uma pessoa que gosta de ficar mais com você, etc., não venha para a área de atendimento, entendeu? A área de atendimento pressupõe interação, a área de atendimento pressupõe tomar iniciativas, a área de atendimento pressupõe liderança, a área de atendimento pressupõe você puxar uma fila, você puxar um time, entendeu? Inclusive, quase que como motivador, né? Tem duas grandes analogias que se faz do profissional de atendimento que eu acho que são muito importantes, são já bem clichês, mas a gente sempre repete, porque elas são, na minha opinião, elas somam. O profissional de atendimento, ele é um maestro, porque, na verdade, ele rege toda uma infraestrutura que existe dentro da agência, então ele coordena o trabalho, porque o trabalho do profissional de atendimento é quase que ele entende o objetivo do cliente, ele entende o que o cliente precisa, ele leva essa necessidade para dentro da agência e, a partir daí, ele começa a construir a estratégia e o flow do trabalho junto com os profissionais que têm especificidades, né? E aí entra outra analogia que é muito importante para o profissional de atendimento, que é como se ele fosse um clínico geral. Ele precisa entender um pouco de tudo. A gente precisa entender de mídia, a gente precisa entender de criação, a gente precisa entender de produção, a gente precisa entender hoje de estratégias digitais que são cada vez mais relevantes, né, nos planos das marcas, independente do tamanho do anunciante. A gente precisa entender de tendência, a gente precisa entender de comportamento de consumo, a gente precisa entender de economia, a gente precisa entender
do momento que o país vive, o que está acontecendo com o país do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, porque tudo isso interfere no consumo de um sanduíche do McDonald's, entendeu? É literalmente isso. Então, isso eu acho, aí entra um lado que eu pessoalmente acho incrível, que é o seguinte, eu acho isso maravilhoso, porque olha que mundo de oportunidade que a gente tem de poder olhar para tudo isso e, em vez de entrar em pane, a gente falar, puxa vida, como é que eu posso me desenvolver e ir criando? Na verdade, para mim, isso é uma rotina que você acaba adotando. Então, assim, o profissional de atendimento, ele precisa ser curioso, ele precisa ser interessado. Por que ele precisa ser curioso? Porque a gente não pode esperar que as pessoas expliquem para a gente. Então, por exemplo, hoje com o Google, você, sei lá, se você começou a trabalhar com uma empresa de uma indústria petroquímica, vamos falar, que é um negócio super chato, super específico. Mas eu te garanto que, navegando no Google, você consegue entender o que aquela empresa faz. E o que o produto daquela empresa, qual é o papel do produto daquela empresa na cadeia produtiva que ele participa, entendeu? Para até chegar num produto final. Então, com isso, você vai entender qual é o contexto que você vai ter que trabalhar para esse cliente. Quais são os argumentos, quais são, enfim, o desenvolvimento do negócio, né? O curioso, porque a gente precisa ir atrás da informação, mas a gente precisa também buscar formas de ajudar a criação, ajudar o planejamento, ajudar a mídia a traduzir aquele trabalho, né? Porque não tem coisa mais chata do que você colocar. Aliás, nem chata, eu acho que não tem coisa mais frustrante na vida você trabalhar para caramba, você participar de um projeto e no final aquele projeto vai para o ar, ou seja, vai para as mídias sociais, é distribuído da maneira que tiver que ser distribuída e não acontece nada. Por quê? Porque, no fundo, aquele trabalho foi fruto de uma discussão que não chegou em lugar nenhum, entendeu? É o que a gente chama de um trabalho que fica morno, é um trabalho que não faz diferença. E o papel da gente, enquanto atendimento, enquanto agência, é fazer com que aquela mensagem daquela marca ou daquele produto faça sentido para as pessoas, entendeu? Porque vamos lembrar hoje, para a maioria que está aqui, que já nasceu nesse mundo de multitelas. Hoje, você recebe informação de N formas. O acesso à informação é absurdamente rápido, é absurdamente diversificado. Hoje, o que acontece, vou dar um outro exemplo aqui. 2001 teve o 11 de setembro. O 11 de setembro, ele não era o celular não existia na proporção que existia que existe hoje. Tenho certeza que se fosse hoje, a gente teria imagens, a gente teria situações dentro do prédio, as pessoas estariam filmando aquela loucura toda, entendeu? E não, e hoje a gente ainda dependeu naquele 2000, eu estou falando, gente, estou falando já dos anos 2000. A gente dependia da televisão para ver o que estava acontecendo e ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo, entendeu? Então, eu acho que hoje a realidade, quando a gente coloca para a realidade de hoje, e a gente vê que surgiu nesse período todo potências como o Google, como o Facebook, como o YouTube, né, fazendo frente a diferentes meios extremamente estruturados, como televisão, como jornal, como revista, que foram meios de comunicação que os pais de vocês, que a gente foi criado com base, o acesso à informação sempre veio por isso. E hoje, isso está tão diversificado, isso está tão espalhado, né, que muitas vezes, que inclusive já começa até a ter alguns conceitos de novas comportamentos, né, como VUCA, agora tem o BANI, começa a surgir uma série de
de análise ou de interpretações, que tudo isso é decorrente do contexto que a gente vive, né? Se a gente for olhar, por exemplo, vamos pegar uma categoria, eu vou falar muito do Brasil, que eu acho que o Brasil é um país muito peculiar em comunicação, né? Ele é peculiar porque ele tem um território gigante, né? Ele tem uma concentração de renda absurda na região sudeste, principalmente São Paulo, né? Aliás, o negócio da publicidade, a gente estava comentando com o Luiz, o negócio da publicidade está concentrado na região sudeste, infelizmente, mas isso é decorrência até da estruturação econômica, porque as grandes empresas têm sede estão em São Paulo, né? E os investimentos, os maiores investimentos em comunicação vêm dessas empresas mais estruturadas, o que também está mudando, porque é uma outra coisa que eu vou comentar, porque a democratização dos canais de comunicação está fazendo com que novas marcas comecem a entrar no jogo e comecem a fazer diferença. Haja visto essas startups que estão surgindo e que surgem com um aporte de investimento muito grande, né, para fazer a coisa acontecer rápido. A premissa é que seja rápido, né? Eu venho de uma época em que eu falei no começo, uma campanha demorava 5, 6 meses para ir para o ar. Hoje uma campanha demora 15 dias, se demorar, entendeu? Porque as coisas têm que ser mais dinâmicas. E dentro disso, a gente precisa entender qual é o papel do profissional de atendimento, né? O que ele tem que fazer, o que se espera que ele entregue, né? O profissional de atendimento, ele começou, historicamente, eu até vou colocar aqui, se vocês quiserem, depois vocês buscam, tem uma série chamada Mad Men, que é uma série super conceituada acho que é Netflix, se eu não me engano, HBO, não lembro onde é. Mas é interessante ver, porque ela conta a história da publicidade, como eu comentei, o modelo de publicidade que o Brasil desenvolveu, ele foi baseado no modelo americano, que é um modelo de publicidade mais comercial, mais relacionada com business, que essa série retrata, né? E no Mad Men, você vê muito claramente o papel que o profissional de atendimento ele vai tendo e vai evoluindo. Primeiro, ele nasce com um papel muito mais de relacionamento, ele é quase que um grande host de receber o cliente, de promover o melhor ambiente possível e colocar à disposição, naquela ocasião, recursos mais limitados, que eram criação de anúncio, filme, esse tipo de mídia mais tradicional, né, que foi conhecido por muito tempo como offline, né, porque a distribuição dessas mensagens era feita através de meios de comunicação muito estruturados, como televisão, rádio, revista, que hoje está misturado com o meio digital, né? E depois a gente vai entendendo que de relacionamento, que era o grande asset do profissional de atendimento, ele vai evoluindo para negócios, para desenvolvimento de negócios, tá? E isso, com o passar do tempo, o próprio modelo de trabalho vai exigindo que esse profissional vá desenvolvendo novas habilidades, que ele precise começar a entregar mais do que um lindo sorriso no rosto e um bom dia, que ele comece a ter que participar das decisões estratégicas de negócio, que ele comece a participar das decisões de criação, que ele comece a participar das decisões, né, de definição dos canais de distribuição de uma mensagem, conhecido como plano de mídia, que também ainda hoje existe, hoje está cada vez mais diversificado. Então, o papel do profissional de atendimento ele vai evoluindo nesse sentido e vai entrando cada vez mais para um contexto de negócios, de geração de negócios. E esse profissional ele precisa ir evoluindo, né, na sua capacidade através de vários skills que eu acho que é importante, né? Então, o primeiro skill importante é
na minha opinião, é curiosidade. Eu acho que uma das premissas que todo mundo tem que ter, se você quer ser um profissional de atendimento e negócios, primeiro você tem que ser curioso. Por que você tem que ser curioso? Não é curioso de ser xereteiro, é curioso para também você formar repertório a respeito de um segmento de mercado ou de uma marca, até para você poder ter voz e poder participar de uma reunião e dar uma opinião que faça sentido. Tá? Muitas vezes, muitas das reuniões que eu já participei na vida, de reuniões importantes, de decisão, de estratégia, de construção de negócios, muitas vezes uma opinião que veio mudou completamente o contexto das coisas, porque a pessoa trouxe um ponto de vista que ninguém estava vendo. Então, é muito importante, na minha opinião, que a gente olhe e com curiosidade para aquele segmento de mercado ou para aquele negócio que a agência, sei lá, se você trabalha numa agência, se você trabalha numa startup, não importa, que você vá olhando o comportamento do consumidor, como é que você pode melhorar a relação daquela marca, serviço, produto com esse consumidor, quais são os canais de acesso que esse consumidor pode ter, né? Hoje a gente está vendo, hoje você, a maioria aqui que está aqui assistindo, já nasceu num contexto de relação comercial das marcas extremamente pulverizado, entendeu? Extremamente pulverizado, né? As grandes marcas que hoje, você pega, por exemplo, o Magazine Luiza, que é hoje um dos principais marcas de varejo do Brasil, que evolui numa velocidade absurda, ela nasceu como uma loja em Franca que vendia produtos para casa, sendo atendida por vendedores. Era analógico o negócio. Era analógico. Aí você tem Casas Bahia, que introduziu o carnê de parcelamento, que o dono da Casas Bahia, não sei se vocês sabem, ele ia na confiança das pessoas para fazer o seguinte: como é que nasceu o parcelamento, o crediário? Pela confiança, no fio do bigode. Eu vendia um produto, te dava um carnê e todo mês a pessoa voltava na loja para pagar. Não era via banco, era na loja. Então, o cara era olho no olho, esse negócio. É óbvio que isso foi se desenvolvendo, é óbvio que isso foi sendo... E hoje foi evoluindo, e hoje você tem diversas formas de meios de pagamento, né? Hoje já tem essa questão esqueci o nome agora, essa chavinha aí que está todo mundo usando. Bom, enfim, hoje é eletrônico, hoje é digital, as coisas acontecem, entendeu? Hoje o cartão de crédito, hoje não tem mais você não anda mais com o dinheiro na carteira, você anda com o dinheiro de plástico, que chama, né? O tal do Pix, né? Que é hoje o que... Hoje você vê gente anunciando, dizendo, pague pelo Pix, entendeu? É uma modalidade de pagamento. Então, é muito importante, estou falando tudo isso porque é o seguinte, na minha opinião, o profissional de atendimento e negócios, que, aliás, eu sou vice-presidente do Grupo de Atendimento e Negócios, que é uma entidade sem fins lucrativos, ela é quase uma ONG, o nosso objetivo é capacitação das pessoas, que eu convido todo mundo aqui a acessar a GA Negócios e se informar, é gratuito, é um trabalho bem legal que a gente faz de formação de base, voltada para o profissional de atendimento, né, e negócios, porque a gente foi entendendo que o papel... Eu que já tenho quase 40 anos de experiência de mercado, eu nasci como profissional de atendimento, que literalmente era atendimento. Olá, tudo bem? Bem-vindo, como vai? Por favor, vem aqui, não sei o quê. E isso foi evoluindo para negócios, né? Hoje a gente participa de decisões estratégicas, hoje a gente participa de construção de posicionamento de marcas, de produto, de negócios, que, inclusive, as empresas nos contratam para isso.
Isso é que é bacana, entendeu? Então, a gente saiu, quando eu falei lá que a gente estava no negócio de criatividade, é nesse sentido que a gente precisa entender. Criatividade não se resume hoje apenas na execução de uma ideia, de um filme, de um vídeo, seja qual for o formato, bacana. Ele é parte disso. Mas a criatividade também está na forma como a gente consegue desenvolver uma estratégia, como é que a gente consegue desenvolver uma proposta de negócios, inclusive interferindo no business do cliente, desde que a gente recomende, que a gente acha que faz sentido para que ele possa atingir mais rapidamente, com mais eficiência, os resultados. Porque, no fundo, gente, assim, é importante sempre a gente voltar, é sempre bom entender que é o seguinte: publicidade é legal, publicidade é incrível. Eu estou há 40 anos nisso, tá? Eu sou um eterno apaixonado. Mas publicidade está relacionada com negócios e com resultado financeiro, né? Com a sustentabilidade das empresas. Então, o nosso setor, ele é extremamente relevante, como, não sei se no começo aí vocês viram o vídeo da BAP, entendeu? A gente movimenta um volume abissal de dinheiro, a gente movimenta um volume absurdo de gente, porque o nosso setor, ele tem que ter essa capacidade de mobilização dentro de um cenário extremamente competitivo. Cada um que está aqui, cada um que está nesses quadradinhos, tem um objetivo de vida, tem gosto, tem preferência, entendeu? Como é que você atende todo mundo? Então, é óbvio que muitas vezes você massifica, você tem produtos que falam com mais gente, etc. Mas isso cada vez mais ele está acontecendo de uma maneira diversificada, né? Cada vez mais. Por isso que hoje tem tanta startup sendo lançada, né? Hoje é o seguinte, tem muito profissional que está saindo de empresas estruturadas para ir para startups, porque é uma oportunidade que ele tem ali, não só de participação, de envolvimento, de tá se fazendo mais presente ali relevante no processo, como também resultado financeiro, entendeu? Porque as coisas hoje são extremamente muito mais aceleradas, né? Hoje a digitalização, que é como a gente está fazendo essa reunião aqui, ela acelerou abissalmente a realização das coisas, né? A gente estava comentando aqui, hoje não existe mais fronteira regional. A gente pode ser, provavelmente tem muita gente aqui que não está em São Paulo, deve ter gente do Brasil inteiro, e a gente está conseguindo se reunir aqui, todo mundo junto no mesmo momento, todo mundo com os mesmos objetivos e dividindo conhecimento, entendeu? E não importa se mora no lugar A, B ou C. Isso nivelamos, entendeu? Então é muito importante, a gente precisa entender esse contexto, né? E aí entra um outro ponto muito importante que eu acho como opinião para vocês que estão começando a construir carreira, que é essa questão do fazer aquilo que de fato desperta em vocês paixão, fazer aquilo que de fato vocês acham que vocês podem fazer bem feito. A pior coisa que, na minha opinião, pode acontecer é você trabalhar insatisfeito, é você trabalhar sempre com aquela sensação de que você não está satisfeito, de que você não está se realizando. Então, eu sou uma pessoa extremamente bem resolvida e apaixonada pelo que eu faço há quase 40 anos. E eu agradeço isso todo dia, porque se tem uma coisa que eu nasci é para ser atendimento, entendeu? Porque, primeiro, assim, todo dia eu trabalho, claro, eu trabalho numa agência legal, eu trabalho com marcas legais, eu trabalho, mas eu não nasci trabalhando desse jeito. Isso foi um processo de conquista, entendeu? Que eu acho que cabe a cada um aqui estabelecer qual é o seu
seu desenho de carreira, né, a sua ambição, no bom sentido, né, e buscar aquilo que faz vocês felizes e realizados, né? E aí entra uma outra questão, que é muito subjetiva, mas que eu acho muito importante, qual é a sua ambição? A gente não tem que ter medo de ter ambição, porque normalmente quando você fala em ambição, as pessoas falam em ambição do ponto de vista negativo. Essa pessoa é muito ambiciosa, etc. Mas a ambição, ela é um combustível essencial para a gente buscar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente quer tornar palpável na vida da gente, seja através de um trabalho entregue, seja através de um texto escrito, seja através de um desenho feito, não importa, entendeu? Qual é a sua ambição? O que você quer ser? E isso não precisa estar definido, eu vou ser isso e ponto final. Você pode ter uma ambição de ser isso, e lá na frente você pode mudar a tua ambição e evoluir, não tem problema nenhum, entendeu? O mais importante, na minha opinião, é que vocês tenham claramente qual é a tua ambição hoje, ou qual é a tua ambição para os próximos anos, porque isso vai ser o combustível que vai fazer vocês percorrerem uma jornada atrás de realização e de satisfação. Eu não acredito em profissional competente que não esteja bem realizado. E olha que eu trabalho com muita gente, tá? Eu trabalho com gente que vocês possam imaginar. Já trabalhei com gente de tudo quanto é gênero, de tudo quanto é origem, de tudo quanto é idade, entendeu? E não tem nada a ver com isso. Tem a ver com realização pessoal, tem a ver com objetivo pessoal, tem a ver com aquilo que você quer. Eu quero ser o melhor gerente, o melhor atendimento do Brasil. Pô, vá atrás disso. Se isso vai te fazer feliz, vai atrás disso, entendeu? Eu quero ser o melhor redator que uma agência na minha cidade poderia ter. Puxa, trabalha para isso, entendeu? Mas é muito claro que você tenha o que você quer ser, e só você pode responder isso. As outras pessoas, todo mundo que está aqui, pode te ajudar, entendeu? A gente pode criar caminhos, a gente pode, né? Eu acho que o papel, quando você trabalha numa empresa, quando você, inclusive, é líder de time, a tua responsabilidade é muito maior, porque você precisa também puxar as pessoas, você também precisa fazer com que elas criar condição e ambiente de trabalho para que aquela pessoa desenvolva suas características. Entendeu? Eu não quero que quem trabalha comigo seja como eu. Eu quero que a pessoa seja potencialmente o que ela é, elevado ao máximo. Entendeu? Né? Inclusive, assim, falando um pouquinho do como eu trabalho hoje, eu tenho uma unidade de negócios dentro da África, né, que chama Africa Corporate. Para todo mundo entender, acho que todo mundo já ouviu falar da África aqui como agência. É uma agência fundada há quase 20 anos pelo Nizam Guanais, que foi um dos grandes nomes exponenciais, e hoje ele já não faz mais parte. Hoje ela é liderada pelo Márcio Santoro e pelo Sérgio Gordilho, e a gente foi criando unidades de negócio. Eu cuido de uma unidade de negócio que ela tem por característica clientes que a gente define como B2B, que são clientes que não vendem produtos de consumo, são clientes que vendem quase que insumos para outras indústrias. Tá? Então, por premissa, são trabalhos mais chatos, porque são trabalhos mais técnicos. Agora, eu não posso olhar para esse negócio e falar assim, que legal, vou fazer uma campanha chata. Eu não posso, entendeu? Eu preciso, primeiro, para atrair o time, para atrair a equipe que trabalha comigo, a gente tem que criar uma condição de trabalho, a gente tem que criar uma forma que as pessoas tenham liberdade e possam colocar suas opiniões e explorar ao máximo a sua criatividade para que a gente consiga ter a melhor performance possível, entendeu? E a gente consegue fazer isso dentro de clientes, dentro de marcas
que são superestruturadas e que precisam de um trabalho eficiente para cumprir com os seus objetivos de negócio, né? Ô, Luiz, eu estou vendo que é 10 horas aqui, não sei se já como é que está o teu timing aí? Eu acredito que já possamos começar aí nas perguntas, a participação do nosso... Desculpa, eu falo muito, tá? Então eu desinvesto a Não, falar. tá ótimo. Não, perfeito, essa é a ideia, né? Nós estamos aqui para ouvi-lo, exatamente. Mas eu queria muito ouvir, eu queria me colocar aqui a responder perguntas, sejam elas, e desculpa, não tem pergunta boa, pergunta ruim, entendeu? Gente, fica aqui aberto a participação. Só gostaria que aquela pessoa que fosse perguntar abrisse seu microfone, fizesse a pergunta, e aí os outros nós vamos entrando aqui um a um. Quem gostaria de começar? Estou achando um pouco tímido isso. Nossa, será que eu intimidei todo mundo? Olha, será o Vitor levantou a mão. Olha, vamos lá, Vitor, você quer já fazer ou pelo menos a boa notícia aqui, todo mundo quer ser atendimento em negócios, é isso? Exato. Pelo menos. Não sei, porque você falou que não pode ser tímido. Então, estou preocupado com isso. Vitor, você levantou a mão, por favor. Abre o microfone, isso. Eu estava estruturando a pergunta, mas eu vou fazer aqui. Quando você estava falando sobre esse negócio de inovação e o tradicional, me lembrou muito sobre, se me permite dar um exemplo do concorrente, sobre claro. A AKQA São Paulo, que é tipo, meio que tem essa área de inovação que eles não têm o departamento de mídia. E daí fica uma questão para mim que, como essas agências estão tentando inovar, né, sair fora do padrão, fazer esse diferente, só que ao mesmo tempo meio que eles terceirizam esse trabalho e a comunicação, você que faz parte dessa parte de como profissional de atendimento e negócios, qual vai ser a dificuldade desse excesso de terceirização para, tipo, a comunicação entre a empresa em si? Como você mesmo falou, você tem que saber um pouco de tudo. Só que, tipo, será que não vai dar falha na comunicação? Hoje em dia, como está tudo muito rápido, não precisa dessa união. Só que daí, tipo, eu fiquei pensando também que daí entra na contradição, que se ficar a mesma coisa, talvez fique obsoleto. Daí eu fico confuso, tipo, qual rumo ia seguir, sabe? O que dá para fazer para melhorar? Eu vou tentar, deixa eu ver se eu entendi, se eu consigo responder. Primeiro, assim, eu acho que hoje, quando a gente olha o mercado, você tem empresas com diferentes posicionamentos e modelos de negócio. Você citou uma que eu acho que traz uma proposta de desenvolvimento de projetos, e que é a AKQA, que ela já parte de um mindset muito renovado, muito atual, tá? Que está muito no contexto desse universo digital que eu falei, que evoluiu junto com o histórico da comunicação. Agora, eu acho o seguinte, hoje você precisa também trabalhar, né, um anunciante, ou você precisa também saber escolher e saber colocar o melhor parceiro para atender aquele teu objetivo, mesmo que você tenha que dividir o pedaço do bolo, entendeu? Então, acho que isso é uma premissa, se eu entendi tua pergunta, tá? Isso é uma premissa do anunciante também, saber aonde ele coloca e que botão que ele aperta para que ele tenha o melhor resultado e a melhor entrega naquilo, entendeu? Mas, por exemplo, você falou da AKQA, que é uma agência que eu acho que ela tem por premissa ser muito inovadora, né? Independente do... A AKQA, ela trabalha com o conceito de Big Idea. Ela tem uma ideia, né? E depois ela encontra um jeito de distribuir essa. Hoje a dinâmica da publicidade mudou. Antes você definia como você ia distribuir, para depois você definir o que você ia distribuir. Hoje é o contrário. Hoje você define o que você quer falar, para depois você... Como é que eu vou fazer essa mensagem ou chegar nas pessoas? Entendeu? Até porque hoje a gente vive essa multicanalidade hoje tudo é comunicação. Tudo, né? O mobile, então, colocou a propaganda chega literalmente aonde a pessoa estiver, e mesmo que ela esteja em trânsito, entendeu?
Então, assim, tem um jeito totalmente novo de pensar, de fazer, de acontecer, né? E hoje você tem empresas e agências e profissionais que foram aprendendo a fazer isso de uma maneira muito mais consistente e que acabaram meio que montando negócios que atendem especificidades, entendeu? Hoje eu não acredito mais hoje no modelo que é um modelo que vem daquela época que eu comentei lá atrás, de 94, 84, principalmente década de 90, que chamava de full service. O que é o full service? Full service é a agência que se propõe a fazer tudo, entendeu? Eu faço a propaganda, eu faço a promoção, eu faço o ponto de venda, eu faço o marketing direto. E hoje você tende a ter empresas especializadas que vão